Agora sim, vamos falar de Flamengo Internacional. Duda Dal Ponte, informações do Flamengo pra gente. Vai ser um grande jogo, Libertadores é sempre bom. Boa tarde, Duda. Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha no Globo Esporte. Estamos aqui, pertinho do gramado, onde a bola vai rolar às 9h30 da noite. Quase tudo pronto para esse jogão. Nesse momento o Maracanã tá vazio, mas às 9h30 da noite vai estar lotado, ingressos esgotados. Expectativa de mais de 65 mil pessoas, com possibilidade de quebra de recorde de público no ano aqui no Maracanã. Claro, a torcida tá muito ansiosa, tá? Mas os jogadores também estão ansiosos, porque 4 deles vão estrear na Libertadores, nunca jogaram essa competição antes. São eles, Saúl, Jorginho, Samuel Lino e Emerson Royal. Todos reforços dessa janela que estão inscritos no mata-mata. E tem também o Carrascal, que é reforço da janela, mas que tem bastante experiência na Libertadores, viu, Escobar? Tem aí 3 Libertadores pelo River Plate, conhece bem essa competição e pode entrar ao longo do jogo. Duda Dal Ponte, temos pista com relação à escalação do Flamengo para hoje? Olha, Escobar, é um grande mistério essa escalação, né? O técnico Felipe Luiz vem rodando bastante os jogadores e hoje não vai ser diferente, mas a grande dúvida é por conta do Arrascaeta, que está suspenso. Então, quem vai no lugar dele? Essa é a pergunta do milhão. Mas o que a gente sabe que a provável escalação, né, é colocar o Luiz Araújo, colocar 4 atacantes, como ele fez na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas com peças diferentes. Além do Luiz Araújo, o Plata, o Samuel Lino e o Pedro. A gente sabe que o Luiz Araújo não é o titular absoluto da posição ainda, mas ele está correspondendo muito bem. E é o segundo, atrás só do Arrascaeta, em números de participação de gols na temporada. Ele tem 9 gols e 7 assistências, então pode aparecer aí nesse time titular. Vamos ver um provável Flamengo para hoje? Que tem o Rossi no gol, aí uma dúvida ali na lateral direita, porque ele vem revezando bastante com Emerson Royal ou Varela. A dupla de zaga a gente conhece muito bem, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. Aí os volantes, Jorginho voltando de suspensão, cumpriu no sábado contra o Mirassol, e o Alan, e aí lá na frente os 4 atacantes que eu falei, com destaque para o Pedro, que hoje, se marcar, vai marcar o número 100 dele aqui no Maracanã. Escobar, tem tudo para ser uma noite muito especial para os rubro-negros. Volto contigo. Muito especial sua participação também aqui, com tanta informação do Flamengo pra gente. Um abraço para você, Duda. Sobre o Flamengo, né? Ser o favorito da noite, vai jogar em casa, a campanha que vem fazendo, mas foi eliminado da Copa do Brasil. Então, como é que fica para a partida dessa noite, né? Tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, mas a pressão é maior por parte da torcida, já que saiu da Copa do Brasil, agora prioridade Libertadores também? Olha, Lili, esse discurso que todos sabem que no Flamengo fizeram, de que a Copa do Brasil não era tão importante, para a torcida pesa, porque a torcida não gostou de ver um único time carioca eliminado da fase quartas de final da Copa do Brasil. Então, para os dirigentes, para a comissão técnica, pode ter sido até um alívio para o Flamengo se dedicar onde ele acha que é prioridade, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas para a torcida vai cobrar. Uma eliminação precoce na Libertadores da América, o clima na Gávea pode ficar de muita pressão. É isso? O brasileiro já é uma obrigação, né, Cícero e amigos? Por conta de ser o líder do campeonato, o maior investimento, ser a prioridade do Flamengo em 2025. Então, dentro dessa lógica, você já tem um cenário estabelecido no brasileiro. Mas é claro que ninguém quer abrir mão da Libertadores e o torcedor quer tudo, né? Na verdade, ainda não tivemos no futebol brasileiro nenhum time ganhando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro no mesmo ano. E o rubro-negro, ele tem essa expectativa nutrida dentro dele, porque ele sabe que em termos de investimento, de qualidade de elenco, o Flamengo é quem tem mais poder de barganha para ser o primeiro clube a alcançar esta situação. E já não vai ser em 2025. Então isso tem um peso sim. Mas é óbvio que na hierarquia de competições, o terceiro e último lugar, ele era ocupado pela Copa do Brasil. O problema é que cai para o Atlético Mineiro, existe uma rivalidade nacional estabelecida entre os dois clubes, cai porque perdeu o jogo em casa, esta é uma realidade que se estabeleceu na mente dos torcedores, a atuação lá em BH foi até muito elogiada, e cai numa situação em que você não tem um time sedimentado o suficiente, o Dom que fala sobre a melhor versão do Flamengo, pós saída do Gerson. O Flamengo ainda se ressente de encontrar o melhor modelo de jogo para não depender tanto assim do talento individual de um ou outro jogador. Aí entra um que eu queria te perguntar. O Flamengo contratou, pagou muito caro pelo Carrascal, Sim. que ainda não estreou, ficou no banco contra
contra o Mirassol e vai estar hoje à disposição. Esse jogador pode ser o substituto do Arrascaeta, que não consegue dar uma sequência de jogos? Pode ser, acho até que tem potencial técnico para isso, mas é o Carrascal, não é o De Bruyne. Então, assim, porque a maneira como se vendeu essa contratação era como se o Flamengo tivesse contratado o cara que ia colocar a 10 no corpo, ia incorporar o Zico, ia matar a pau e vencer todos os jogos. Não é isso. É um ótimo jogador que tem muito recurso, se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, tende muito a ajudar o Flamengo, até em função dessa questão envolvendo o Arrascaeta, que ora faz um bom jogo, ora faz um jogo mais ou menos. Dá para você projetar isso para um médio prazo. Agora, em caráter imediato, não, tanto que ele nem tem jogado ainda, não estreou ainda com a camisa rubro-negra. Então, ainda não é um Flamengo suficientemente confiável em todas as valências, mas eu acho que é o favorito sim contra o Inter. E tem esse componente para vocês analisarem também. O Carrascal hoje provavelmente deve estar no banco provavelmente não vai estar no banco de reservas, e a torcida quer ver a estreia do jogador, foi contratado, caro, e vai estar à disposição do Filipe Luís. Até, né, Cícero, como vocês falavam, pela ausência do Arrascaeta. A gente tem uma tela que mostra o Flamengo com e sem o jogador. Nesses últimos jogos, o Flamengo sentiu muito a ausência do uruguaio, né? Quando ele não esteve em campo, o Flamengo não conseguiu ter o mesmo desempenho. Na tela, a gente tem os números dele nesta temporada, tá? Desde a estreia do time principal. O Flamengo sem o Arrascaeta desde a estreia do time principal. Foram 6 jogos, o aproveitamento só de 50%. 3 gols marcados, o Léo Pereira, o Juninho e o Joshua. Um jogo onde isso talvez seja evidente foi aquele não foi no Castelão contra o Ceará, onde o Flamengo faz um bom primeiro tempo. Sim. Aí ele sai e o time acaba sofrendo empate. O Flamengo ainda depende dele? Depende, até por característica, né? Não encontrou ainda esse jogador que pensou que poderia ser o Lohan em um determinado momento, o Matheus Gonçalves às vezes fazendo essa função, mas acabando ficando no time sub-20, e agora vem o Carrascal justamente para preencher essa lacuna. Só que a questão é física, né? Até o Filipe Luís fala depois do jogo contra o Mirassol, a ideia era ter colocado ele, mas como ele treinou pouco e o estilo de jogo exige dessa intensidade sem a bola de pressão, ainda não pôde fazer essa substituição. Então a gente está falando de um cara que está entregando, nesse ano específico, uma versão ainda artilheira do Arrascaeta, brigando por esse prêmio na questão do Campeonato Brasileiro. Mas por característica o Flamengo ainda tem dificuldade. É um cara muito diferenciado. Hoje é muito difícil os clubes que têm jogadores com essa característica conseguir ter uma reposição a esse nível. Ainda mais no nível do Arrascaeta, ainda mais quando o seu reserva está chegando e ainda precisa se adaptar. Então por isso que faz uma diferença tremenda quando você não tem o Arrascaeta no Flamengo. Dom, desculpa, Lili. Falar da assistência que ele deu pro Plata, né? No jogo contra o Mirassol. O Plata mesmo ficou impressionado depois na entrevista pós-jogo, falando sobre a assistência dele. E é claro que ele faz muita falta, e tendo Luiz Araújo e Plata revezando o posicionamento do Arrascaeta, são boas escolhas? É um bom caminho, Lili. Eu vejo que o Filipe Luís tem tentado montar o time, como o Dom que falou, sem existir essa dependência do individual, em que o coletivo de fato prevaleça. E a gente precisa lembrar, contra o Galo, o primeiro tempo exuberante que o Flamengo fez, sem Arrascaeta. Uma formação diferente, alternativa do Filipe Luís, né? Em Minas. O primeiro tempo em que o Flamengo sai vencendo, joga bem. Então o Flamengo hoje, é claro que o Arrascaeta faz muita falta, e essa história de substituto do Arrasca vem desde muito tempo, desde 2019. Desde sempre, né? Tinha Renier, já tentaram o Vitinho, que agora foi contratado pelo Corinthians. Muita gente... O De La Cruz chegou a ser ventilado como esse cara, mesmo sem ter as características. Então, é impossível substituir o Arrascaeta à altura, porque é um cara que, além de craque, tem uma aura no clube, né? É um grande ídolo, é vencedor, é decisivo. E o Carrascal, por maior que seja a sua qualidade técnica, isso daí até internamente os caras já veem que trata bem a bola, mas não tem o mesmo poder de decisão. Não está ambientado ao clube, ainda não assimilou totalmente as ideias do Felipe. Então, colocar no cara já essa responsa de cara, de que você é o substituto do Arrascaeta, é muito pesado, e eu tenho certeza que o Filipe Luís não vai fazer isso, não será injusto com o atleta, e vai aos poucos, e naturalmente a escalação inicial prioriza jogadores que estão mais estabelecidos e mais ambientados à forma de jogar do Filipe Luís. Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, é hoje. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Flamengo amassando a equipe do Internacional e conseguindo, né, iniciar uma grande vantagem para esse primeiro jogo dessa grande decisão pelas oitavas de final, né, da Copa Libertadores. Então assim, Maracanã hoje vai estar lotado.
Mais de 65 mil ingressos já foram vendidos. Então, assim, eu tô na expectativa muito boa de que o Felipe Luiz, sem inventar, possa colocar o melhor time hoje em campo e no segundo tempo saber fazer, né, mexidas que possam melhorar o time. Essa que é a verdade. Eu acho que o Felipe Luiz, na hora das substituições no segundo tempo, tá deixando muito a desejar, mas eu tô na expectativa muito boa de que o Flamengo possa sim fazer um baita jogo, né, fazer assim uma baita partida e consiga, né, ficar com uma vantagem muito considerável para o jogo de volta, né, que será lá no Rio Grande do Sul. Então assim, eu quero saber de vocês. Para mim hoje vai ser 2-0 Mengão, mas quero saber o placar, o resultado de todos vocês. Falando ainda sobre Mercadão da Bola, né, com esse possível interesse do Zenit pela contratação do atacante argentino Lucas Beltrán e também, né, por essa por essa dificuldade, né, que o Flamengo está tendo de tentar avançar na negociação com o Tati Castelhanos, né, o Flamengo também mira o plano C, que será o Richarlison. É isso mesmo, saiu agora a informação no portal de muita credibilidade, né, que é o portal Bola VIP, dizendo que o Richarlison, né, pode ser o plano C, pode ser a terceira opção para o Flamengo, né, nessa questão de atacante de mobilidade, esse cara que corre, que marca, que se dedica, né, o falso 9 tão esperado pelo Felipe Luiz, pode sim ser o Richarlison. E eu quero saber de vocês, amigas e amigos, é um bom nome? Vocês acham que o Richarlison se encaixa muito bem nesse estilo de jogo do técnico Felipe Luiz? Vocês acham que ele chega no Flamengo, veste a camisa e sai jogando? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Já se inscreveu no canal, já deixaram o like, agradeço a todos. Fiquem com Deus!